Dá para ver a apresentação? Gente, eu peço qualquer coisa que acontecer, me avise, tá? Porque semana passada eu caí e não percebi. Então, daí eu fiquei falando, quase metade da aula e eu tinha saído da sala. Qualquer coisa, manda mensagem que faz barulho, né? Ou, sei lá, me ligue aqui pelo WhatsApp, que meu celular tá do meu lado, tá? Se eu cair ou acontecer alguma coisa. Então, vamos lá, né? Na última aula, né, a gente começou a falar de trabalho e energia. Então, eu já falei uma parte, né, sobre o trabalho. Aí eu vou dar só uma revisada, porque como semana passada eu caí, então eu só vou revisar essa parte de trabalho para a gente entrar na energia, tá? Então, no final da aula, eu vou mandar essa nova apresentação, praticamente a mesma apresentação do trabalho, só que agora eu complementei com a parte de energia, tá? Aí, no final da aula, eu mando para vocês essa apresentação. Então, só para a gente resumir, né, lembrar o que é o trabalho, e é importante você lembrar o trabalho, porque o trabalho e a energia, eles são duas propriedades físicas que estão interligadas, né? Então, aqui eu coloquei três definições do que você vê, assim, em livros, pela internet, relacionado ao que é trabalho, né? E você observa que nas três a gente tem que o trabalho está sempre relacionado com energia, tá? Então, o primeiro aqui, ele vai falar que o trabalho total, aí eu vou lembrar para vocês daqui a pouco o que é esse trabalho total, realizado por todas as forças que está em cima de um corpo, né, de uma partícula, ela é igual à variação de energia cinética. Então, esse aqui é uma das definições do trabalho, que essa definição, na aula passada, eu fui mostrando para vocês como que a gente chega nessa relação matemática daí, com essa primeira definição. A segunda fala que quando uma força age ao longo de um determinado deslocamento, acarreta a variação de energia, então a gente diz que ela realizou o trabalho. Então, aqui quer dizer que, nesse desenho aqui, quando você aplica uma força num objeto, na qual essa força faz o objeto deslocar, aqui, então, nesse sistema, a gente fala, então, que essa força realizou o trabalho. Mas a gente tem que lembrar que essa força aqui, para ela realizar trabalho, ela tem que ser aplicada, ou uma das componentes dela, na mesma direção que o seu deslocamento. Então, se a gente tiver objetos aqui, força, na qual forças são aplicadas, como eu falei aqui, ó, perpendicular ao deslocamento, então perpendicular quer dizer que tem um ângulo de 90 graus, essa força não realiza trabalho, tá? Então, quando a gente vai analisar se a força realiza ou não trabalho, a gente tem que analisar se ela, ou uma das componentes dela, porque uma das componentes dela, porque lembrando que a força é um vetor, a gente pode decompor, né, como esse desenho aqui que eu apresentei, ó, do carro. E se uma das componentes estiver na mesma direção que o seu deslocamento, né, o deslocamento do objeto, essa força, esse pedaço dessa força, né, vai ser ela que vai realizar trabalho, tá? Então, é muito importante a gente entender isso daqui. E aí, quando a gente tem decompõe força, a gente usa essa equação, né? A gente coloca o cosseno do ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo entre a força e o deslocamento. E também aqui, ó, lembrando que o trabalho é uma grandeza escalar, então ela não é uma grandeza vetorial. Ela não vai ter direção em sentido, ela é uma grandeza escalar, que é só aquele valor. Aqui, eu mostrei como que a gente chega em trabalho total. O trabalho total, ele nada mais é que a soma de todos os trabalhos que está envolvido no sistema. Por que isso acontece? Porque lembrando que quando a gente está num sistema real, assim, a gente tem várias forças sendo envolvidas naquele sistema. Então, como a gente tem várias forças,
cada força pode realizar ou não o trabalho. Aí vai depender da análise se essa força, ela que está sendo deslocada ou uma componente dela está na direção do deslocamento, tá? Então, se ela tiver, essa força realiza o trabalho. Então, nesse sistema, vai ter vários trabalhos. Então, várias forças vão realizar trabalho. E aí, a gente somar todos esses trabalhos do sistema, a gente chega no que a gente chama de trabalho total, esse dado TOT aqui que eu representei, tá? E quando a gente tem esse trabalho total, a gente pode calcular de dois jeitos, né, para a gente conseguir calcular esse trabalho total. Um jeito é somando todos os trabalhos, então você faz análise separada de cada força, depois no fim, aí você descobre, você calcula o trabalho, então, de cada força, e depois no final você soma. O segundo método é você primeiro calcular a força resultante e depois, a partir dessa força resultante, você calcula o trabalho total. Aí aqui eu dei dois exemplos do fazendeiro, né, puxando um trenó, e aqui a gente fez pelo primeiro método, que deu 10.000 joules, e o segundo método que deu também 10.000 joules, utilizando a força resultante, tá? Então, qualquer método que você utilizar, e você utilizar corretamente, lembrando que é vetor, que tem os sinais, então presta atenção nos sinais, aí você tem que chegar no mesmo resultado, tá? Aqui eu mostrei a primeira definição de trabalho, né, que falava que o trabalho total é igual à variação de energia cinética. Então, aqui eu fui manipulando, né, para chegar nessa expressão. E a gente sai exatamente pela segunda lei de Newton, né, que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Então, eu fui calculando e a gente chegou exatamente na expressão, que é uma clássica na parte de energia e trabalho. Então, isso daqui você tem que levar para o seu coração, né? Lembrar que sempre o trabalho total é igual à variação de energia, tá? Isso aqui vai ser bem importante nessa parte que eu vou entrar agora de energia e conservação de energia, que praticamente a gente sempre vai usar essa definição, que trabalho total é igual à variação da energia cinética, tá? E a energia cinética é essa grandeza aqui dessa equação, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ok? Energia e trabalho é dado em joule, tá? Como aqui agora a gente definiu que o trabalho é igual à variação de energia, então ele tem que ter, os dois aqui tem que ter a mesma unidade, né? Então, a unidade dele é joule. Aí, aqui são exemplos, um exemplo. E depois, esse slide aqui fala que até o slide anterior, eu estava trabalhando com forças que são constantes. Então, quer dizer que essa força, ela não vai mudar, né, o valor dela, elas são constantes. Só que quando a gente faz análise, depende do que a gente está analisando, a força não necessariamente ela é constante, como aqui no exemplo da mola, né? Quando você vai esticar a mola, a força que você aplica aqui, que a mãozinha está aplicando nesse bloquinho, para alongar a mola, ela não é constante, ela vai variando ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente tem essa força que varia ao longo do tempo, a gente calcula o trabalho a partir de um gráfico, tá? Então, aqui, se a gente fazer o gráfico de força por deslocamento, a gente percebe que ele é linear, né? E se a gente analisar aqui do ponto inicial, x1, até x2, que é da onde eu quero calcular o trabalho, a gente calcula, então, a área embaixo dessa curva aqui, ó. O trabalho, então, vai ser igual à área da curva, tá? E aí, a gente, calculando a área dessa figura geométrica, que é um trapézio, a gente chega nessa expressão aqui, ó, que o trabalho é essa parte aqui, ó, que é o kx2 ao quadrado dividido por 2, então é o kx, é a parte aqui, ó, final, que é relacionado com x2, menos a parte inicial, né, que é relacionado com x1. Aí aqui eu fiz um exemplo utilizando mola.
eu falei, terminei a aula falando potência. A potência aqui vai entrar na parte assim, ó. Até então, o que eu falei de trabalho, eu só falei assim, a força tá realizando o trabalho. Só que existem forças que varia por tempo, né? Tem força assim que eu aplico durante 5 segundos e ela realiza um trabalho. Eu posso aplicar outra força, só que ela vai ficar por 1 hora e realizar o mesmo trabalho, sei lá, de 100 joules. Então, nesses dois casos, a gente está realizando o mesmo trabalho, só que com tempo diferente, né? Então, para a gente fazer essa diferenciação desses dois sistemas, agora em relação ao quanto tempo essa força foi sendo aplicada para realizar aquela quantidade de trabalho, a gente vem com essa grandeza chamada potência, né? A potência, então, é essa taxa temporal da realização do trabalho. Então, é quanto tempo a gente está realizando esse trabalho. Então, a potência vai ser o trabalho realizado dividido pela duração que ele foi, pela duração dele, né? Então, aqui nessa figura tem dois exemplos, na qual ó, o trabalho está sendo, nesses dois exemplos, está sendo aplicado o mesmo trabalho, né? Que é 100 joules. Só que nesse primeiro caso, ele está sendo aplicado por 5 segundos, tá? Então, é uma força que está sendo aplicada aqui no bloco, ele está realizando o trabalho por 5 segundos. Já no segundo exemplo aqui embaixo, ele está sendo realizado em 1 segundo, tá? Então, para fazer uma diferenciação desses dois exemplos, a gente calcula a potência, que é o trabalho dividido por tempo, então aqui vai ser 100 joules por 5 segundos, a gente vai ter 20 watts. Aqui no Brasil a gente fala watts, né? Mas se você escutar alguém em inglês falando, ele vai falar watts. Tá? Então, watts e watts é a mesma coisa, tá? É só a pronúncia. Mas eu vou falar o watts, porque é o que a gente conhece aqui no Brasil, né? Então, vai ser, ó, quando a gente dividir o 100 por 5, vai dar 20 joule. Então, quer dizer que esse watts aqui é o joule por segundo. Então, quer dizer que ele está realizando, né? Fazendo uma transferência aí, realizando um trabalho de 20 joule a cada 1 segundo. É a interpretação que a gente faz. Diferente desse de baixo, que vai ser quando a gente calcula a potência dele, que vai ser o trabalho de 100 joule dividido por 1 segundo, a gente aqui no caso vai ter 100 watts. Então aqui a gente interpreta que vai ser, ele vai estar realizando o trabalho, né, 100 joule a cada 1 segundo. Outro método que a gente pode calcular potência é abrir no trabalho. Ó. O trabalho não é a força vezes deslocamento dividido por tempo, aí a gente vem com a velocidade. Ó. Por isso que aqui aparece velocidade. Então, a potência instantânea pode ser calculada pela força vezes a velocidade, tá? E o Sistema Internacional, então, de potência é watts, e o watts vale joule por segundo, tá? Então, na última aula eu parei nesse slide, e agora a gente vai entrar na parte de energia, né? Quais são os tipos de energia que a gente tem na mecânica? Então, primeiramente, vamos tentar, né, definir o que é energia, porque quando você vai procurar a definição do que é energia, até hoje não tem uma definição exata, assim, do que é energia fisicamente, né, assim, uma definição do que é. O que a gente sabe sobre energia é que ela está muito relacionada com o trabalho que está sendo realizado naquele sistema, tá? Mas, então aqui eu coloquei uma definição entre aspas, assim, né, do que é energia, que é a capacidade do sistema físico realizar trabalho, tá? Não é definição assim de uma coisa, sabe? O que eu quero dizer assim, quando você vai lá e pega uma palavra e vai no dicionário, não tem a definição daquela palavra, é isso que eu estou querendo dizer. Na energia não tem isso. Uma definição válida, o que a gente entende, o que a gente sabe é que ela está entrelaçada com o trabalho. Então, praticamente todas as vezes que você vai encontrar qual é o significado de energia, sempre vai ter
trabalhe no meio, tá? E aqui eu coloquei essa imagem para vocês verem que a gente tem vários tipos de energia. Aqui na mecânica a gente vai ver alguns tipos que é utilizado na mecânica, mas ao longo da física a gente, ou até da química e da biologia também, a gente estuda outros tipos de energia, né? E as suas transformações, porque o que é importante entender de energia é que ela vai se transformar em outro tipo, tá? Então aqui no caso da pilha. Dentro da pilha aqui, a gente tem o que a gente chama de energia química, tá? Aí, quando a gente coloca essa pilha dentro de um equipamento, no caso aqui é uma lanterna, essa energia química que vem a partir de reações químicas, ela vai ser transformada em energia luminosa, que é o que vai sair da lanterna aqui. E nesse quadro aqui que eu coloquei em destaque, eu até destaquei, ó, esse princípio de conservação de energia. O que ele quer dizer nisso? Quer dizer que toda a energia aqui da pilha, o valor da energia aqui vai ser toda transformada em energia luminosa. Quando isso acontece no sistema, a gente fala que tem um princípio de conservação de energia. Então, a energia, ela é conservada. O que eu tinha antes vai ser igual ao que eu tenho depois, tá? E uma coisa importantíssima é que a energia, ela é transformada. Então, a química transformada em luminosa, ela não é destruída. A gente não tem assim, a energia destruiu, acabou. Não. Na, na, nosso, na natureza, né, as energias, elas sempre são transformadas de um jeito para outro tipo de energia, né, de um tipo para outro tipo. Só que a gente não tem destruição de energia, tá? Só tem transformação. Aí que tem vários tipos de transformação. Ó. Quando a gente come um alimento, a gente se alimenta por quê? Porque a gente quer pegar, né, adquirir a energia que está dentro dos alimentos. Quando vocês estudam na biologia, é os ATP lá, sabe, na quebra da glicose, que a gente descobre o ATP. Então, é a partir dele, né, da energia química, então de reações químicas, que a gente vai transformar esse tipo de energia em energia motora, mecânica, né? Seria, no caso, você andar, correr, levantar, abrir, fechar a mão. A gente tem, ó, transformação em energia elétrica e energia térmica, quando você aquece alguma coisa, energia química, né, da combustão aqui dos combustíveis, para energia mecânica, né, que faz o carro andar, energia elétrica para energia luminosa, energia solar para energia química, na fotossíntese aqui, tá? E tem outro tipo de energia, tá? Então, lembre que a energia, ela sempre se transforma, nunca é destruída, tá? Então, vamos entrar aqui nesse mundo das energias. A primeira energia, que é o que eu já até comentei quando a gente definiu, né, que o trabalho total é igual à variação de energia cinética. Então, o que é energia cinética? Quando a gente vai ter energia cinética, a energia cinética, a gente associa que é a energia do movimento. Então, toda vez que você está em movimento, então, quando o corpo está com velocidade, ele tem energia cinética, ok? Então, ó, aqui a gente tem a equação de energia cinética. Na física, a energia cinética é representada pela letra K grande, ó. Mas tem algumas pessoas que colocam que é um E grande e o Czinho, que é de energia cinética. Aí vai de cada um, tá? Eu coloco sempre o K maiúsculo aqui. Ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, ó, você percebe que vai ter velocidade aqui dentro. Então, se você tiver velocidade, você tem energia cinética. Se você não tiver velocidade zero, você não tem energia cinética. A energia, né, qualquer tipo de energia é uma grandeza escalar, que ela não tem modo, direção, tá? É uma grandeza escalar. E isso é muito importante porque, ó, vamos aqui nesse primeiro desenho, ó. Se você tem um bloco, né, um corpo aqui de massa aí, e você aplica uma velocidade, mas perceba que a velocidade está sendo aplicada em direções diferentes. Mas não importa que ele está em direção diferente. Quando você calcula a energia cinética, ela vai ser o mesmo, tanto nesse bloco, tanto nesse segundo bloco. Porque ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar, tá? Então, você tem a mesma massa.
e aplica a mesma velocidade, só que não importa o sentido, a energia cinética vai ser a mesma, tá? E é o que eu coloco aqui, ó, também outra observação, que a energia cinética, ela nunca pode ser negativa, sempre ela vai ser positiva, né? Ela pode ser zero, e o zero, ela só vai ser zero quando o corpo, ele vai estar em repouso. Então, quando ele vai estar parado, tá? Outra análise também que a gente pode ter é que a gente pode fazer uma análise, né, a partir da equação, é o que eu representei aqui nessas duas figuras. Ó. Se você tem uma massa, aplica uma velocidade, só que agora você dobra a massa e mantém a mesma velocidade, aqui a gente dobra a energia cinética. Então, se você dobrar a massa, você dobra a energia cinética. Agora, no caso, se você mantém a mesma massa, só que agora você dobra a velocidade, nesse caso, você vai a energia cinética vai ser multiplicada por 4 vezes. Ó. Por que 4 vezes? Porque você tem que observar que a velocidade aqui é ao quadrado. Então, se você dobrar a velocidade ao dobro, né, 2 vezes, você vai levar isso ao quadrado, então vai ficar 4 vezes. É só uma análise da fórmula. Eu coloquei aqui, ó, embaixo, em destaque, esse significado físico da energia cinética. Que a energia cinética, aqui, ó, quando é de uma partícula, ela é igual ao trabalho total realizado. Lembra que o trabalho total é igual à energia cinética? Então, ele é igual ao trabalho realizado para acelerar essa partícula, né, a partir do repouso até a sua velocidade presente. Então, essa energia cinética, ela, através da realização do trabalho total, né, ela acelera o corpo. Ou a gente pode pensar ao contrário, né, que a energia cinética está sendo aplicada na partícula, ela é igual ao trabalho total, que faz o corpo desacelerar. Que ele coloca aqui, ó, da velocidade que você tem até o repouso. Outro tipo de energia que a gente vai ter aqui na mecânica. Então, assim, ó, a energia cinética é basicamente isso, né? Você tem que entender que a energia cinética é a energia do movimento. Se você tem velocidade, você tem energia cinética. Se você não tem velocidade, então está em repouso, parado, você não tem energia cinética, tá? E a sua energia cinética é zero, ok? Outro tipo de energia é a energia potencial. No caso aqui da mecânica, a gente vai ter dois tipos de energia potencial, a gravitacional e a elástica, tá? Mas primeiro, vamos entender o que é essa energia potencial, não importa se é gravitacional ou elástica, porque o conceito de energia potencial, tanto gravitacional quanto elástica, é o mesmo, né? Você tem que entender que essa energia potencial, ela está associada com a sua posição. Então, quando você tem uma variação de posição, você tem o que a gente chama de energia potencial. Aí, no caso gravitacional, é a variação, né, da posição em relação ao solo, então, a parte de altura em relação ao solo, à terra, né? E a elástica vai ser a variação da posição de um corpo elástico, né? Da mola ou de algum corpo que se deforma. Aí quando a gente chegar lá, eu mostro o desenho de como que é a energia potencial elástica, tá? Então, no caso da gravitacional, aqui, vamos entender como que ela acontece, né? Aqui nesse primeiro, eu coloco para vocês, imagine que vocês levantando um objeto, no caso aqui eu coloquei uma pedra. Então, vocês vão do chão, do solo, vocês vão levantar essa pedra. Quando vocês levantam a pedra, fazendo uma análise, a sua mão, né, está realizando uma força nessa pedra para ela se levantar ela. E essa força que sua mão está fazendo na pedra para mover ela, é ela que está realizando o trabalho, tá? Essa força, a força da sua mão que está realizando o trabalho. Só que, ó, quando você faz esse movimento de erguer a pedra a partir do chão, você também armazena energia no sistema, na pedra, né? Você então vai fazer um armazenamento de uma energia, que no caso aqui vai ser energia potencial,
dentro do sistema, no caso da pedra. Aí, uma segunda análise é quando você solta a pedra. Aqui a gente pode ir em duas direções de análise, né? A primeira direção é quando você solta a pedra, aí a partir, né, da energia, da força peso. Porque lembra, você está na Terra, vai ter força peso. Então, a pedra, ela tem força peso. Quando você solta essa pedra, a força, aí sua mão não vai estar mais no sistema, né, da pedra. A força que vai estar atuando em cima dessa pedra vai ser a força peso e ela realiza o trabalho. E aí faz o deslocamento. Essa é uma análise, é o que a gente fazia até então aqui, tá? A outra análise é a partir dessa energia. Como você, levantando a pedra, armazenou essa energia dentro do sistema, essa energia, que é a energia potencial elástica, quando você solta a pedra, sua mão desprende da pedra, essa energia armazenada, ela vai ser transformada em energia cinética. Por isso que a pedra, ela ganha velocidade, tá? Porque a energia potencial gravitacional, ela vai ser transformada em energia cinética, tá? Então, você percebe que a gente pode ter duas análises aqui. Ah, mas qual eu uso? Geralmente, eu ia falar para você sempre, quando você pegar problemas envolvendo essa parte de trabalho, força e energia, tenta resolver através da energia, porque às vezes fica muito mais fácil resolver os problemas através de energia, tá? Do que você querer lá resolver através de trabalho, de força, tá? Então, aqui tá praticamente o que eu falei desse exemplo, né? E essa energia aí armazenada, a gente fala, né, que ela fornece um potencial ou uma possibilidade de realização de trabalho, né? Que é quando ela transforma de energia potencial gravitacional para energia cinética. Então, nesse caso aí de energia armazenada, ela é do tipo potencial, e se a gente estiver trabalhando num sistema que vai ter, que está associado ao peso do corpo e à altura desse objeto em relação ao Sol, a gente fala que é energia potencial gravitacional. Quando entrar na mola lá, a gente vai ver que também vai ter uma diferenciação de posição. Só que como a gente está trabalhando com corpos que se deforma, aí a gente fala que é de energia potencial elástica, tá? É só uma diferenciação. Mas essas duas energias, tanto a gravitacional quanto a elástica, é uma energia de potencial. Então, é uma energia de posição. É isso que vocês têm que entender. Então, vamos agora fazer uma análise para chegar numa expressão, né? Porque na física a gente entende o problema físico, né, que está acontecendo, só que a gente gosta agora de representá-lo através de equações. Então, aqui a gente tem duas situações, né? A gente tem uma situação do corpo que está aqui nessa primeira posição e ele vai fazer um deslocamento para baixo, ó, de cima para baixo. E quem faz esse deslocamento? É a força-peso, né? Lembrando que a força-peso aponta sempre para o centro da Terra. Então, a força-peso faz esse deslocamento. Então, aqui a gente fala que essa força-peso realizou o trabalho, né? E como essa força-peso está na mesma direção do deslocamento, então a gente, aqui no caso, esse trabalho vai ser positivo. No segundo caso, a gente tem um corpo na qual ele vai de baixo para cima, ok? E pensando também aqui, ó, a força-peso, que vai ser a força que vai fazer ele fazer o decaimento, ele está no sentido negativo, ó, tá no sentido contrário ao deslocamento. Então, nesse caso aqui, o trabalho é negativo. Lembrando lá que quando eu tinha falado na última aula, quando a força, que ela que vai realizar o trabalho está na mesma direção do deslocamento, o trabalho é positivo. Se tiver uma em sentido oposto da outra, o trabalho vai ser negativo, tá? Então, aqui, ó, o trabalho
que a força gravitacional vai realizar é dado por essa expressão aqui, ó. Essa expressão é nesse primeiro desenho, tá? Então, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Quem é a força que está fazendo o deslocamento? É a força-peso. Qual que é o seu deslocamento do corpo? Aqui no caso, a gente tem ó, y1, que é o y inicial, né, a altura inicial, e y2 é a altura final. Então, essa distância aqui, ó, desse bloco em cima até esse bloco aqui nessa parte de baixo, é o y2 menos o y1. Na verdade, aqui está errado, ó, vai ser o y1 menos o y2, que é o maior, você tira o menor aqui, ó. Aqui tá, nesse desenho tá errado o valor, é esse daqui, ó. A gente sabe que a força-peso é massa vezes gravidade, abriu e faz a distributiva. Então, a gente chega nessa expressão, ó. Essa expressão aqui, ó, massa vezes a gravidade vezes uma altura, e no caso aqui vai ser a altura inicial, é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, o trabalho gravitacional realizado nesse sistema aqui vai ser a energia potencial gravitacional inicial, porque, ó, sempre aqui nos meus slides, o I é o 1 é o inicial, o 2 já é o final, tá? Em todo o meu slide eu coloquei isso como padrão. Então, aqui vai ser o trabalho gravitacional, vai ser a energia potencial gravitacional inicial, que é nesse bloco de cima. Ele tem uma energia potencial gravitacional, né, porque ele está acima de uma altura em relação ao solo, menos a energia potencial gravitacional final, 2 aqui, ó, que é o y2, que seria nessa posição 2 aqui, ó. Então, a gente percebe, ó, que agora vem aqui, ó, que a energia, o trabalho realizado pela força gravitacional, ele é, então, a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. Então, ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Aí você fala assim, nossa, cara, por que para ser assim menos aqui? Vocês têm que lembrar que quando a gente coloca esse delta aqui, que é o que significa variação na física, é sempre aquela grandeza final menos a inicial. Então, no caso aqui, seria a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Então, é a final menos a inicial. No caso que a gente chegou da relação, é a inicial menos a final. Tá? Então, esse menos aqui, se a gente abrir esse variação e fazer a distributiva de sinal, vai chegar exatamente o que a gente tinha aqui, ó, o início com valor positivo e o final com valor negativo, tá? Como é energia, a energia potencial, ela é dada em joule também, tá? Então, energia, trabalho, tudo em joule, não importa o tipo de energia que você está tendo. A cinética, aqui no caso a potencial, ela sempre é dada em joule. E aqui eu coloquei só uma observação para a gente analisar quando essa variação de energia aqui é positiva e quando ela é negativa. No caso que ela ser positiva, então essa variação ser positiva significa então que o trabalho gravitacional tem que ser negativo, tá? E para ser negativo, o trabalho gravitacional, você tem que lembrar então que a força que está realizando esse trabalho tem que ser no sentido oposto ao deslocamento. Então, nesse caso aqui, que a variação de energia potencial ela é positiva, é maior que zero, é no caso desse segundo desenho aqui, desenho B, tá? Agora, no caso que a variação de energia ela é menor que zero, é quando o trabalho gravitacional realizado pela força-peso é positivo. Aí seria nesse primeiro caso aqui, ó, nesse primeiro desenho, tá? É só uma análise aqui. Esses valores aqui, positivo e negativo, você pode substituir valores aqui na expressão e se você chegar nessa conclusão, tá? É praticamente isso que a gente faz. Coloca valores aqui nas expressões e aí analisa quando é positivo e quando é negativo. Uma coisa bem importante agora, no caso, é essa parte de conservação de energia mecânica. Então, aqui
eu vou mostrar para vocês como que a gente analisa e chega nessa parte de conservação. Só que no caso aqui que a gente vai trabalhar, somente a força gravitacional vai estar em cima do sistema, tá? Aí, quanto mais a gente for andando nos slides, eu vou aumentando quais são as forças que vão estar em cima do sistema e a gente daí vai fazendo a análise dessa conservação. Tá? Então, a gente vai aos poucos até chegar em todas as forças lá, em todas as forças em cima do sistema, tá? Então, no caso aqui, a gente vai supor que em cima do corpo, a única força que atua nele vai ser a força gravitacional. Então, eu até coloquei aqui, ó, a força de ou, a força, né, outras aqui, quer dizer, qualquer força, tirando a força gravitacional, não vai nos importar aqui. Ela vai ser igual a zero, tá? Então, a gente não vai levar em conta nenhuma outra força, só a força gravitacional. Então, vamos analisar essa conservação de energia, né? Então, aqui, como a gente vai trabalhar com conservação, a gente vai pegar lá o teorema de trabalho e energia, que é aquela lá que fala que o trabalho total em cima do sistema, ela é igual à variação de energia cinética. Variação de energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Então, isso daqui vem lá do teorema trabalho-energia. Agora, vamos analisar o nosso sistema que tem só a força gravitacional. Então, como a gente só tem essa força gravitacional, é a força gravitacional que realiza o trabalho, né? Então, a gente vai ter um trabalho gravitacional. E, no caso aqui, só vai ter esse trabalho gravitacional. E lembrando do slide anterior, o trabalho gravitacional é menos a variação da energia potencial gravitacional, né? Se a gente abrir isso daqui, vai ser a energia potencial gravitacional inicial menos a final. Então, excluindo isso daqui, ó, essa aqui é o trabalho que está dentro do sistema quando a gente só tem a força gravitacional. Como a gente só tem o trabalho que é realizado pela força gravitacional, então esse W grave, ele é, então, o nosso trabalho total, que só tem, lembra que o trabalho total é a soma de todos os trabalhos do sistema? Como a gente só tem o trabalho que é realizado pela força gravitacional, então esse trabalho é exatamente igual ao trabalho total. E lembra que, utilizando agora o teorema trabalho-energia, o trabalho total ele é igual ao quê? A variação de energia cinética. Então, aqui, ó, do lado esquerdo da equação, eu vou colocar a variação de energia cinética. E essa variação de energia cinética vai ser igual à energia potencial gravitacional inicial menos a final. Ou vocês podem também fazer uma relação assim, ó, que a variação de energia cinética vai ser igual a menos a variação de energia potencial gravitacional, tá? E agora o que eu faço? Eu vou colocar tudo do lado esquerdo inicial, ó. Lembra que o 1 é sempre início, tá? Então, o que eu tenho no início, que é a energia cinética inicial, mais a energia potencial gravitacional inicial, ela então vai ter que ser igual o que eu tenho no final, que é a energia cinética final, mais a energia potencial gravitacional final. Então, você percebe aqui que a gente tem uma igualdade das energias que eu tenho no início, igual à energia que eu tenho no final, tá? E essa equivalência aqui é o que a gente chama de conservação de energia mecânica, tá? Então, o que eu tenho no início vai ser igual ao que eu tenho no final. Até eu coloquei em destaque aqui, ó. Definimos, então, a soma de energia cinética com energia potencial, no caso aqui é a potencial gravitacional, como a energia mecânica total do sistema. E essa soma de energia não importa, gente. Se você tem, o que você tem no início tem que ser igual ao que você tem no final. Então, a soma da energia cinética mais a energia potencial, ela é uma constante. Ah, mas Carla, mas eu posso ter uma energia cinética inicial diferente de uma energia cinética final? Pode, você pode ter. O que você tem que sacar aqui é que a soma dos dois tipos de energia aqui, da cinética com a potencial, ela que é constante.
Mas esses valores, tanto da energia cinética inicial quanto da potencial gravitacional inicial, ela pode variar. Não é? Ela pode ser diferente do final, só que a soma delas dá igual, tá? Eu vou fazer exemplo depois, mais para frente com isso, tá? Então, o que você tem que levar no coração daqui é que a energia mecânica total do sistema é a soma da energia cinética mais a energia potencial. E elas é constante. Eu tenho no início, eu vou ter no final o mesmo valor. Então, aqui você tem, sei lá, 50 joules de energia mecânica no início. No final, você tem que ter, quando você faz essa transformação de energia, 50 joules, tá? Praticamente é isso que quer dizer. Até aqui alguma dúvida, gente, dessa parte de energia cinética e energia potencial gravitacional? Se ninguém falou, então quer dizer que tá tudo beleza. Agora a gente vai entrar na energia potencial elástica. Ó, como a gente tem energia potencial, lembrando que está relacionado com uma variação da posição, tá? E é elástica por quê? Porque a gente pensa na deformação do corpo, tá? Aqui no caso, essa variação de posição, ela vai deformar o corpo. Então, aí quando a gente tem uma deformação do corpo, a gente fala que a energia potencial é elástica. Então, um exemplo que eu trouxe é do estilingue. O estilingue, então, tem a tira aqui de borracha. Quando a gente, né, a pessoa aqui vai e puxa essa tira, né, que tem uma pedrinha dentro, ela puxa, ela tá fazendo uma força, a mão tá fazendo uma força, então essa mão tá realizando o trabalho, né, está fazendo o deslocamento dessa parte aqui da pedrinha, né, onde está a pedra. Ok? Só que quando essa mão ela faz esse trabalho, a tira, que é o corpo que está sendo deformado, ela está armazenando energia dentro dela. Então, aqui no caso, quem armazena essa energia é o corpo que está sendo deformado. No caso aqui é a tira de borracha, né? Ela que está sendo deformada, ela que está sendo esticada. Então, a energia armazenada, que é, no caso, energia potencial elástica, está sendo armazenada dentro dessa tira, tá? Aí depois, quando você solta aqui, então sua mão, ela sai do sistema, essa energia que foi armazenada aqui na tira, ela vai ser transformada em energia cinética. E aí, fazendo aqui essa parte de trás aqui ganhar uma velocidade. Aí, no caso, quem está nessa parte de trás é a pedra. Aí a pedra ganha a velocidade dela, né? Então, aqui é o que eu expliquei, é o que está escrito aqui, tá? Então, aqui, o que eu coloquei aqui também nesse destaque é vocês entenderem que a energia armazenada não é na pedra, tá, gente? Nesse caso aqui, quando a gente tem a elástica, a energia armazenada ela está dentro do corpo que está sendo deformado. Então, no caso aqui, é a tira. No caso da mola, é na mola que tem a energia potencial elástica. Ok? Então, a gravitacional, a energia potencial gravitacional, ela é uma variação de altura. E você, no caso, não tem corpo sendo deformado. Você só está fazendo o corpo se mover na vertical e com uma altura diferente, uma altura em relação à Terra. No caso, quando você tem uma variação na qual você deforma o corpo, aí a gente fala que é uma energia potencial elástica. Tá? Então, aqui vamos agora chegar numa relação, né, dessa energia potencial elástica, como que ela vai ser o estilo dela, né, a fórmula dela, que a gente viu até aqui, que a energia potencial, a energia cinética tem uma fórmula própria, a energia potencial gravitacional tem uma fórmula própria, então a energia potencial elástica também vai ter uma fórmula própria, né. No caso aqui, eu estou usando molas, mas é o mesmo princípio, a mola que está se deformando, então a energia vai ser armazenada dentro da mola, né? E aqui, no ponto para a gente chegar nesse trabalho
elástico, então esse dado é o trabalho sendo realizado pela mola, tá? No caso da mola. Aqui vai ser um pouco diferente, lá quando a gente discutiu o trabalho da massa mola, né? No outro slide, quem realizava o trabalho era a mão de quem puxava o bloco. Aqui, nessa energia potencial, quem vai realizar esse trabalho aqui, que é o trabalho elástico, vai ser a mola, a força da mola, é essa aqui, ó. Porque lembrando que a mola, ela é um objeto que oscila, né? E quando ela oscila, quando ela faz uma deformação, a sua deformação sendo esticando a mola ou comprimindo a mola, existe uma força, que a gente chama essa força como força restauradora, que faz com que a mola sempre volte ao seu estado natural, né? No seu estado de equilíbrio, que é onde é o zero aqui, ó. O zero é o que a gente chama de estado de equilíbrio. Essa força da mola é a força restauradora, porque quando a gente deforma a mola alongando ou comprimindo ela é essa força que faz a mola querer não, né? Faz a mola voltar ao seu estado natural. A ser zero aqui, ó, tá? Então, é essa força que realiza trabalho na mola. Então, no caso aqui, a gente tem esse desenho primeiro aqui, ó, tá no início. Se ela tá no início aqui, essa força vai fazer com que esse bloco, que tá nesse ponto inicial, nesse X1, tende a voltar no seu estado natural. Então, o bloco está indo da direita para a esquerda. E aí, nesse segundo momento, até o X2, né? E aí, fazendo a análise, agora como que a gente calcula o trabalho? O trabalho aqui, quando a gente trabalha com a mola, né, analisa a mola, não pode vir através da equação de trabalho, que é força igual ao deslocamento. Por quê? Essa força aqui, ela varia ao longo do tempo. Lembra? Tem um slide que eu falo isso. Quando a força não é constante, então, no caso, ela vai variar ao longo do tempo, a gente vai extrair o trabalho, a gente consegue calcular o trabalho através do gráfico de força por deslocamento. E aí, a gente chega, então, nessa expressão aqui, ó. Nessa expressão de o trabalho, então, que a força restauradora, que é essa força que é a mola que está fazendo, ó, eu até coloquei aqui, ó, o trabalho realizado pela mola, não é pela mãozinha, não tem mão aqui, tá? Não tem ninguém puxando. Aqui é a mola que está fazendo. Então, vai ser, ó, esse kx ao quadrado 1 dividido por 2. Esse 1 que é na posição inicial, menos o kx elevado ao quadrado 2 na posição final. Lembra que o x é inicial e o 2 é final. E exatamente essa expressão kx ao quadrado dividido por 2 é o que a gente vai chamar, né, de energia potencial elástica. Então, o trabalho realizado pela força restauradora, que é a força da mola, ela é a energia potencial elástica inicial menos a energia potencial elástica final. Aqui eu só coloco aqui a análise, né, que a gente faz quando ela é positiva, quando ela é negativa. No caso aqui ela é positiva, quer dizer, negativa, né, menor que zero negativa, quando a energia potencial aqui no caso, ela é desse lado, ela fica negativo, né, então aqui quer dizer que o X2 tem que ser maior que o X1. Aí a energia, ela é negativa. E o bloco se move no sentido positivo, enquanto a mola puxa no sentido negativo. É esse caso aqui, ó. Esse caso B, ó. Se o trabalho é negativo, quer dizer que a força que está realizando o trabalho tem que estar na direção oposta ao deslocamento. No caso, para o trabalho ser positivo, tanto a força quanto o deslocamento tem que estar no mesmo sentido, ó. Aí o trabalho, ele é positivo. E aí, no caso, ó, o X2 é menor que o X1. Então, a posição 1 é maior que a posição 2. Essa posição X, gente, é o deslocamento, né? É o valor desse ponto zero até
num bloquinho tá. Quanto que vale? Sei lá, 2 centímetros. E o 2 aqui, a posição 2, sei lá, vale 1 centímetro, tá? É isso que quer dizer. Então, o que eu já falei, né? Essa parte kx ao quadrado sobre 2 é o que a gente chama de energia potencial elástica. E é muito importante aqui, nessa parte de energia, porque lembrar que a energia, não importa o tipo que ela sempre vai vir com um valor positivo. Então, não importa se o x que você vai colocar na expressão aqui, ele vai ser negativo ou positivo. Porque lembrando, o x negativo é quando a gente está nessa parte do zero, quando a mola está em equilíbrio, para a esquerda. Então, a gente coloca x negativo. E quando o x está nessa parte aqui, ó, da direita, ela vem positivo. Quando ela está na esquerda aqui, ela vem negativo, tá? Então, não importa em qual lado você vai estar na posição, né? Colocando aqui na equação, você vai levar ao quadrado, então o x vai virar positivo, então a energia potencial elástica também vai ser positivo. E uma coisa interessante é que, vamos pensar aqui, você está na posição menos 2, ela tem uma energia potencial. Na posição 2 positivo, ela vai ter o mesmo valor de energia potencial, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, do ponto em equilíbrio da mola. Vai ter o mesmo valor de energia potencial. Aqui, né, só fazendo uma definição, então, que a energia potencial elástica, ela é a variação da energia potencial, quer dizer, o trabalho realizado pela força elástica, né, o W aqui, ela vai ser igual à energia potencial elástica inicial menos a final. Então, representado aqui pelo U é o 1. O U, na física, a gente representa, então, a energia potencial elástica. E o El é de elástico, tá? Inicial menos a energia potencial elástica final. Então, ela vai ser igual a menos a variação da energia potencial elástica. Porque menos aqui, ó, lembrando, é praticamente igualzinho à energia potencial gravitacional, tá? É negativo porque quando você abre a variação, sempre você tem uma variação da física, é a parte final menos a inicial, tá? Então, como é a final menos a inicial, e lembrando que aqui, ó, por essa igualdade, esse lado aqui da igualdade, a final tem que ser negativo e a inicial tem que ser positivo, tá? Então, por isso vem esse negativo, porque quando você faz a distributiva, chega nessa expressão, a final negativa e a inicial positiva. Aqui também é uma análise de quando ela é positiva e quando ela é negativa, ó. A variação de energia potencial elástica ela vai ser positiva quando o trabalho realizado aqui pela força elástica é negativo. E a energia potencial, a variação da energia potencial elástica é negativa quando o trabalho realizado pela força elástica for positivo, tá? É só uma análise. Eu coloquei duas observações aqui, que a primeira que eu já tinha falado, a energia é sempre positiva. E a segunda observação é que, quanto maior for o valor da compressão ou o alongamento da mola, então aqui, quanto maior for o valor de X, maior vai ser a energia potencial elástica, tá? Agora vamos analisar a parte da conservação de energia mecânica, só que agora, no caso, só contendo a força elástica. Então, é praticamente a mesma análise que a gente viu lá quando a gente só tem força gravitacional, né? Então, a gente lembra que vai utilizar o teorema trabalho-energia, que o trabalho total é a variação de energia cinética. E, no caso, quando a gente tem a força elástica ela vai, como é só ela que está em cima do sistema, então, nesse sistema, o trabalho total vai ser exatamente o trabalho realizado pela força elástica. Abrindo esse trabalho é a energia potencial elástica final, inicial, quer dizer, menos a final.
E agora, utilizando a expressão aqui de trabalho total, é a variação de energia cinética, eu coloco do lado esquerdo igualo com a energia potencial elástica, né? Inicial menos a final. Colocando o que eu tenho no início igual ao que eu tenho no final, a gente chega nessa expressão, né? Que a energia cinética mais a energia potencial elástica inicial, ela vai ser exatamente igual à energia cinética final mais a energia potencial elástica final. Então, é exatamente o que eu tinha lá no gravitacional. O que eu tenho no início, a soma das energias que eu tenho no início tem que ser igual à soma das energias que eu tenho no final. Então, a minha energia, né, total aí, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial, no caso aqui é do tipo elástica, ela vai se conservar. O que eu tenho no início vai ser igual ao que eu tenho no final. Mas aqui, uma observação: eu posso ter energia inicial um valor e energia cinética final outro valor? Pode. O que tem que ser conservado aqui é a soma. A soma do que eu tenho no início tem que ser igual à soma que tem no final, tá? Agora, vamos lá fazer uma análise da conservação quando eu tenho várias forças envolvidas no sistema. Beleza? Então, aqui no caso, eu estou falando assim, que a gente vai ter a força elástica, a força gravitacional em cima do sistema e uma terceira força aí que eu coloquei, que eu vou até chamar de outras, que ela não é do tipo potencial, ela é uma outro tipo de força aí no caso, tá? E agora vamos analisar o trabalho, né? Então, aqui no caso, ó, cada força vai realizar um trabalho. Então, a força gravitacional realiza o trabalho gravitacional, né? A força elástica, ela realiza o trabalho elástico. A outra tipo de força vai realizar, então, um trabalho dado outra que eu coloquei. Quando eu somo todos os trabalhos que estão em cima desse sistema, eu tenho o trabalho total. Então, você observa aqui que para a gente chegar nessa expressão de conservação de energia mecânica, você sempre vai ter que começar encontrando quem é o trabalho total. E lembrando que o trabalho total é você somar todos os trabalhos de todas as forças que estão em cima do sistema, ok? Aí, no segundo momento aqui, você usa o teorema trabalho-energia, que o trabalho total é a variação de energia cinética. Aí você coloca nesse lado aqui esquerdo, ele vai ser igual à soma dos trabalhos que está em cima do sistema, né? O gravitacional, o elástico, um outro tipo de trabalho. Abrindo, então, esses trabalhos, lembra que o trabalho da gravitacional aqui é menos a variação de energia potencial gravitacional. Então, você abrindo isso, você pode abrir. O trabalho elástico também é menos a variação de energia potencial elástica. E o trabalho aqui, esse trabalho outro, eu não sei como ele é, então deixa dado. Aí, no outro momento, eu vou colocar tudo que eu tenho no inicial de um lado. Geralmente, eu sempre coloco o início do lado esquerdo e o final do lado direito. E isso daqui é a conservação. Então, a conservação quer dizer o quê? Tudo que eu tenho aqui do meu lado esquerdo, a soma disso tem que ser igual à soma do meu lado direito, tá? Então, isso que é a conservação de energia, que é nessa expressão em azul, o que muda é que eu juntei a potencial gravitacional e a potencial elástica numa só, né? Como ela é do tipo potencial, eu só coloquei o potencial inicial. Só que na hora de fazer o cálculo, você tem que lembrar que o potencial na mecânica aqui tem tanto gravitacional quanto elástico, tá? Mas é a mesma coisa, ó, o que eu tenho no início é o que eu tenho que ter no final, tá? Aqui eu reforço falando, então, que o trabalho realizado por todas as forças que está dentro do sistema, ele é igual à variação aqui de energia mecânica total. Então, a gente tem aqui que a energia mecânica, ela é igual à soma de todas as energias que está dentro do sistema. E ela se conserva. E ela é uma constante. Então, o que eu tenho no inicial tem que ser igual ao que eu tenho no final. Tá?
Aqui eu só coloquei essa imagem que eu achei interessante, que fala quando você está pulando, não pula-pula, né? Aqui a gente tem 3 tipos de transformação de energia. Quando você está no alto, né, sem estar aqui relando na superfície, a gente tem energia potencial gravitacional e ela aumenta enquanto a pessoa, né, o saltador aqui sobe. Então, enquanto ele está subindo, ele vai aumentando a sua energia potencial gravitacional. Já a energia cinética, ela vai aumentando e vai existir quando a gente tem movimento, né? Então, quanto mais rápido o saltador aqui está, maior é a energia cinética dele. E no caso, a gente vai ter energia potencial elástica, e ela vai aumentar, né? Quanto mais esticado a mola aqui, no caso, a cama elástica, estiver. Só que você tem que entender aqui é que um tipo de energia vai se transformando em outro tipo de energia, tá? Sempre uma energia vai transformando em outro tipo de energia nesse sistema. Agora, vamos fazer a aplicação desse conceito, né? E principalmente dessa parte de conservação de energia. Então, aqui eu tenho um exemplo que fala assim, ó, você arremessa uma bola de beisebol de 0,145 kg na vertical de baixo para cima, fornecendo-lhe uma velocidade inicial de módulo igual a 20 metros por segundo. Aí ele quer que você calcule a altura máxima que ela atinge, supondo que a resistência do ar seja desprezível, né? Então, aqui no caso, a gente vai ter no desenho aqui a bola, né, que está na mão. Você vai, então, jogar ela para cima, né? Então, vai ser um movimento de baixo para cima. E quando ela sai, desprende da sua mão, ela vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando ela chega no ponto mais alto, e aqui essa análise você pode utilizar também na cinemática, né? Bem da cinemática. Quando você está lá, um objeto sobe, 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 aí ele vai até um ponto mais alto e a partir desse ponto ele desce. Quando ele chega nesse ponto mais alto, em um determinado, é mínimo tempo, o instante, tá? Mas ele dá uma parada, ele para e depois ele começa a descer, a cair. E é nesse ponto, nessa parada que a gente analisa o ponto final, né? Então, aqui, ó, a gente tem a posição inicial e aqui a gente tem a posição final. Então, a velocidade 2 aqui final é 0, porque ele parou. Ele quer saber qual que é a altura que a bola chega. Um modo interessante de quando você vai calcular a altura, né? Então, aqui no caso vai ter energia potencial gravitacional, coloca o referencial como sendo zero, a altura zero, exatamente nesse momento que a bola solta a sua mão, tá? Então, nesse momento, a altura é zero. Qual que vai ser a altura nessa velocidade, quando ele está nesse momento final dele? Nesse outro lado aqui, ó, eu coloco um gráficozinho de energia. Que, ó, lembra que a energia é a soma da energia cinética mais a potencial, no caso aqui a gravitacional? Ela tem que ser constante. Então, o que eu tenho no início tem que ser igual ao que eu tenho no final. Então, você perceba que a barrinha marronzinha aqui, ó, tá o mesmo tamanho no início e no final. Só que o que acontece com as energias? No caso aqui, quando a bola sai da sua mão, né, desprende da sua mão, ela tem uma velocidade. Então, se ela tem uma velocidade, ela tem o quê? Uma energia cinética, tá? No início, ela tem energia cinética. E a energia potencial gravitacional vai ter? Não, vai ser zero, porque você considera como a altura aqui nesse primeiro momento, aqui no momento inicial, sendo zero. Então, se é zero, não tem energia potencial, tá? Então, a partir do momento que a bola começa a subir, a energia cinética ela vai se transformando em energia potencial gravitacional. Então, aqui no segundo momento, toda a energia cinética ela se transforma em energia potencial gravitacional. Por quê? Porque lembra que aqui, ó, no segundo momento, no momento final, a velocidade é zero. Então, aqui nesse caso, não tem energia cinética. Porque toda a energia cinética foi transformada em energia potencial, tá?
Então, fazendo essa análise aqui, ó, de energia, fica muito mais fácil de calcular, porque agora utilizando o princípio da conservação de energia, você pensa, tudo que eu tenho de energia mecânica inicial vai ser igual ao que eu tenho no final. Qual é a energia mecânica que eu tenho no início? A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. No caso aqui, a potencial é a gravitacional. Então, o que eu tenho no início, a soma que eu tenho no início, vai ser igual à soma que eu tenho no final. Tá? Agora, vamos analisar aqui no início. No início, o que eu tenho? No início, eu tenho energia cinética? Tenho, porque tenho velocidade. Mas eu tenho energia potencial gravitacional? Não. Essa energia gravitacional 1 aqui, ela vai ir vai ficar zero. Então, esse valor aqui, ó, ela vai ser zero. Por que zero? Porque a gente considerou que o y1 é zero. Então, nesse primeiro momento aqui inicial, é zero. Não tem energia gravitacional. Então, a gente zera aqui. Então, nesse lado esquerdo, ó, ficou só a energia cinética. Tá? Agora, vamos analisar no final. O que eu tenho no final? Eu tenho energia cinética no final? Não, porque ó, minha velocidade final é zero. Então, a energia aqui cinética final, ela também é zero. E a gente tem energia potencial gravitacional? Tem, porque a gente vai ter uma altura, né? Então, por isso que ficou aqui só do lado direito, energia gravitacional final. Aí, no segundo momento, ó, a gente abre a fórmula, né? Então, o que é energia cinética inicial? É a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado de por 2. Igual, qual é a forma da energia potencial? Gravitacional, é massa vezes a gravidade vezes a altura. Ó, aqui, ó, que eu quero o y2, não é o y2, que é a altura final? Então, substituindo o valor, né? A massa, ele dá 0,145, a velocidade inicial é 20 elevado ao quadrado, dividido por 2, igual a massa aqui que eu tenho, que é 0,145, vezes a gravidade, pode considerar 10, vezes a variável aqui que eu quero, né? A altura 2. Fazendo esse cálculo, eu chego, então, que a altura final lá da bola, quando você solta, é igual a 20 metros. Beleza? Outro exemplo aqui é no caso de uma bola, né? Eu já vou colocar o desenho aqui, que acho que fica mais fácil de entender, né? Então, ele fala assim, ó, um cavaleiro com massa de 0,200 kg está em repouso sobre um trilho de ar, sem atrito, ligado a uma mola cuja constante da mola, né, que é o K, é 5 Newton por metro. Aí você puxa o cavaleiro fazendo a mola se alongar a 0,100 metros. E a seguir o libera a partir do repouso. O cavaleiro começa a se mover, retornando para sua posição inicial, x igual a zero, que é a posição de equilíbrio, né? Ele quer saber qual é a velocidade no ponto quando x é igual a 0,080 metros. Então, vamos entender aqui, ó. O cavaleiro, no caso aqui, é o bloquinho, tá? Então, o que acontece, ó? Você puxa o bloquinho até nessa primeira posição. Esse aqui é o início. Você puxa o bloquinho aqui até, então alonga a mola até nessa posição inicial. Tá? Então, nessa posição inicial, ele vai falar que ele vai soltar o cavaleiro. Então, se ele vai soltar, e ele tá até coloca aqui, ó, que ele vai soltar a partir do repouso. Então, se é repouso, a velocidade nesse instante inicial é zero. Tá? E ele fala que ele vai puxar o cavaleiro até um x igual a 0,100 metros, que é nesse ponto. Aí ele solta o cavaleiro, né? Vamos soltar esse bloco. Soltou esse bloco, aí o bloco tá vindo, né? Ele vai adquirir uma velocidade e ele quer saber qual é essa velocidade aqui exatamente quando o cavaleiro, né, passa no x igual a 0,08 metros. Então, esse daqui é o ponto inicial. Esse aqui, ó, do 0,02 é o ponto final. Então, vamos fazer agora a análise de energia.
No início, você tem energia zero. Então, quer dizer, energia não, quer dizer, você tem velocidade zero. Se você tem velocidade zero, está em repouso, você não tem, ó, energia potencial. Quer dizer, energia cinética aqui, ó. Você não tem energia cinética. Tá vendo que você tá deslocado, a mola tá alongada, então a mola tá deformada. Então, você tem energia potencial elástica, tá? Essa energia, quando você solta o bloquinho, ela vai sendo transformada em energia cinética, porque essa energia que faz o bloquinho a se mover, tá? Então, quando, no caso aqui, ó, você vai ter a velocidade nesse ponto você vai ter energia cinética. Então, uma parte da energia potencial elástica, ela vai ser transformada em energia cinética. Só que repare que toda a energia potencial elástica ela se transformou em energia cinética? Não, porque ó, o bloco ainda está deslocado de 0,080. Então, nesse caso, no caso final aqui, a gente vai ter tanto energia cinética quanto energia potencial elástica, tá? E repare, ó, que a energia total mecânica, ela é igual tanto no início quanto no final, tá? Ela é total. Então, aqui vai ter conservação de energia. Então, como que a gente calcula isso? Exatamente igualzinho o que a gente fez no exercício anterior. Primeiro, começa lá que a energia mecânica inicial vai ser igual à final. O que eu tenho no início? No início eu tenho energia cinética e energia potencial elástica. E no final, eu tenho energia cinética e energia potencial elástica. Agora vamos analisar. No início, você tem energia cinética? Não, porque você está em repouso. Então, esse daqui, ó, vai a zero. Você tem energia potencial elástica no ponto inicial? Tem. A mola está alongada. Agora vamos aqui no final, né? Na parte à direita. Você tem energia cinética no ponto final? Sim, você vai ter, que é a velocidade. Então, você vai ter energia cinética. E energia potencial elástica? No final, você vai ter? Vai, porque ainda a mola está alongada. Então, nesse caso, você vai ter ainda energia potencial elástica, tá? Então, aqui a gente fica com essa expressão. Agora é só abrir a forma, né? Como que eu coloco a forma da energia potencial elástica? É a K, que é a constante da mola, vezes o deslocamento x aqui inicial ao quadrado dividido por 2. Qual que é a fórmula da energia cinética final? É a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. E mais a energia. Gente, aqui não é gravitacional, tá? Aqui é elástica. Eu coloquei, eu vou arrumar, tá? É gravitacional, a elástica aqui, final. Aí você coloca os valores, né? A constante da mola é 5, que ele deu. O x inicial é 0,100 ao quadrado, por 2, igual. A massa é 0,200 kg, que ele deu. A velocidade final é o que eu quero. Aí a massa, a constante da mola é 5, né? E qual que é o deslocamento final? 0,08. Aí, fazendo esse cálculo, né? Ó, primeiro eu fiz esse cálculo, dá 0,0250. Aqui eu fiz 0,200 dividido por 2 dá 0,1, velocidade final ao quadrado, que é o que eu quero calcular. E eu fiz esse cálculo aqui, dessa fração. Então, dá 0,0160. Aí você passa esse 0,060 do outro lado, negativo, faz a conta, passa esse 0,1 dividindo e depois passa a potência 2 extraindo a raiz quadrada. No final, você chega aqui a velocidade 2, então o final aqui nesse ponto é de 0,30 metros por segundo. Tá? E por hoje era isso. E aí, na próxima aula, a gente vai ver quantidade de movimento. Que lá na quantidade de movimento, a gente vai utilizar também conservação de